Bom dia, estamos aqui começando mais uma nova escola dominical, uma escola dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, onde nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nossa série é No Princípio, e você poderá procurar essa série, você vai colocar assim, No Princípio, Gênesis, vai colocar o meu nome, Valdo Beranger, e você vai ter todos isso no Google, você vai ter todas as aulas que nós já demos, são 8 aulas, essa é a 9ª aula que nós estamos preparando, e nós estamos conversando sobre justamente o livro de Gênesis no princípio, de uma perspectiva literária, teológica e exegética. Quero te convidar a orar e preparar o seu coração, porque hoje nós temos grandes emoções. O texto que nós vamos estudar hoje é um dos textos mais difíceis da Bíblia, e eu espero que ele fique claro ao teu coração, que você possa ficar, ser muito abençoado com o estudo desse texto. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eu coloco diante de Ti, ó Pai, a Tua palavra, muito temor e tremor, muito respeito, pedindo que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos dê clareza ao explicar a palavra de Deus e ao entendê-la. Que o povo de Deus que está buscando alimento verdadeiro possa sair hoje alimentado da Tua presença. Te agradeço, ó Pai, porque a Tua palavra é muito rica. Te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a iluminação necessária para que teu povo e esse teu servo possam estudar a palavra com propriedade diante de ti. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, vamos para o nosso texto e vamos para a apresentação que eu preparei aqui para você e que eu quero compartilhar com você. Esse é o estudo número 9, no princípio, e vamos começar. Já estamos falando um pouco sobre isso, mas vamos pegar aquele ponto crítico da corrupção da humanidade. Em Gênesis 6, nós temos aquele ponto de ruptura, como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. E aí nós vamos ver esse texto. Vamos primeiro lembrar que nós tivemos de Gênesis de 1 a 2, a criação, já estudamos esse assunto. Gênesis 3, nós temos a queda. Em Gênesis 4 e Gênesis 5, nós temos o desenvolvimento da humanidade, contado assim de uma maneira muito resumida. O escritor bíblico ele soube condensar isso. E vamos lembrar o seguinte: este texto foi escrito para as pessoas da época em que ele foi produzido. Então, ele trabalha com a cosmologia, com a maneira de pensar das pessoas daquela época. E parte destas coisas para tentar trazê-los até a religião verdadeira que é apresentada no texto de Gênesis como a adoração e a aliança de Deus com o seu povo. Então, há muitas coisas que aparecem ali que não estão numa ordem que nós poderíamos chamar de histórica. Por exemplo, hoje em dia, se nós formos analisar esses mesmos fatos historicamente, nós vamos ter uma certa dificuldade, porque a história foi produzida depois com um instrumental próprio, a ciência veio depois com um instrumental próprio. Então, nós estamos lidando aqui com pessoas que viviam num mundo cercado de mitologia. E a primeira coisa que nos chama a atenção é justamente essa demitologização que o texto de Gênesis faz da mitologia daquela época. O que quer dizer isso? O que as pessoas acreditavam que eram deuses, que eram ações cosmológicas do nascimento de deuses, de guerras entre os deuses, é apresentado no texto bíblico como criação de um único Deus e como coisas. Ele coisifica os deuses, para mostrar que os deuses não são deuses verdadeiros. A mesma concepção ele tem da história. Ele observa ao seu redor tudo aquilo que está acontecendo, e ao observar ao seu redor, ele imagina como é que as coisas vieram acontecendo dessa maneira. E é impressionante, sem os instrumentos da historiografia, eles conseguem mostrar aquilo que é muito
claro, e que hoje a própria ciência, a arqueologia, tem levantado e tem mostrado que eles não estavam longe da verdade. Talvez estejam enganados quanto à duração do tempo, à passagem do tempo, uma série de coisas assim, mas essa é justamente a leitura que a gente precisa fazer de Gênesis. Então, olha só, Gênesis 4, Gênesis 5 vai falar que houve uma multiplicação de Adão, a humanidade. A partir de agora, esse termo é usado sempre no sentido, dentro de Gênesis 1 a 11, sempre no sentido de humanidade, de homens, de seres humanos. Ok? Então, houve uma multiplicação de Adão, do ser humano, sobre a Terra. Gerações se sucederam desde o primeiro casal. Nós temos listadas em Gênesis 5, 10 gerações de patriarcas, desde Sete, que passa a ser considerado o primeiro filho, já que Caim e Abel foi morto e Caim foi expulso da presença dos homens, e ele formou uma sociedade paralela, e vai mostrar estas duas, o foco está justamente nestas duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Houve outras linhagens? Claro que houve. Mas para o escritor bíblico, estas duas linhagens representam bem o que está acontecendo na Terra. Então, ele não vai citar uma série de gerações, até porque ele não tem o conhecimento disso, mas na tradição ficou a linhagem de Caim, da onde nós vemos muitas coisas acontecendo, e a linhagem de Sete, onde se invoca o nome do Senhor. Então, vamos lá. Fala-se do nomadismo, então aqueles que habitam em tendas nasceram lá na família de Caim, tem lá o nome dele, tal, Jubal, Jabal, nós já vimos isso nos textos. Então, aqueles que habitam em tendas são os nômades. É a existência de agrupamentos humanos fixos que podem ser identificadas ao embrião das primeiras cidades. A gente está vendo aqui nessa ilustração que eu coloquei, que é uma ilustração que tenta mostrar o homem lá no período neolítico, já há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, 20 mil anos, 30 mil anos antes de Cristo, que já utilizava de ferramentas, já tinha uma tenda, né? Já utilizava-se dos animais para alimentação e havia uma divisão de tarefas, o artesanato começa a surgir, os instrumentos e tal. Então, esse tipo de ajuntamento era também considerado uma cidade. Existe a domesticação de animais. Okay? Aqui nessa imagem aparecia aqui, o menino aqui está brincando com um animal e tal. Então, é o pai, Jabal é o pai daqueles que habitam em tendas e possuem gado. Okay? A metalurgia já estava na mente, embora a metalurgia mesmo tenha surgido depois do período neolítico, que aí você tem o período calcogênico, onde se usa pedra, depois começa-se a descobrir a liga, o metal, o cobre, o estanho, e aí consegue-se produzir o bronze. Anos depois, talvez lá, quando a gente encontra Israel, se encontra com os povos da Palestina, alguns daqueles povos já estavam na Idade do Ferro, enquanto que Israel ainda estava na Idade do Bronze. Né? Então, nós temos aqui a metalurgia, já Jubal é o pai de todos aqueles que tocam flauta, harpa. Então, já havia instrumentos musicais e a religião, a partir de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Preste atenção, porque isso é uma visão bem ampla do que a sociedade, como é que os homens que leram Gênesis imaginavam a sociedade primitiva, que para eles era primitiva. Eles imaginavam nos mesmos termos em que eles mesmos viviam. Isso é muito comum. Você pega, por exemplo, um quadro de Leonardo da Vinci, um quadro de Jesus, por exemplo, a Santa Ceia. Aquelas roupas que são apresentadas na Santa Ceia não são as roupas da época de Jesus, são as roupas da época de Leonardo da Vinci. Aquela roupa é uma roupa medieval. Então, as pessoas tendem a imaginar
os tempos antigos, hoje não, por causa da história, da ciência e tudo isso, e da arqueologia, a gente sabe que são diferentes, mas naquela época eles imaginavam as coisas como eram, eles olhavam ao redor e projetavam isso para o passado. Ok? Então, o que nós temos aqui? Um desenvolvimento de uma sociedade, a gente falou sobre os mandatos, mandato social, mandato cultural, isso tudo está presente lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma linha do tempo sobre este assunto. Deixa eu ver, está aqui. A linha do tempo. Quando a gente pega essa linha do tempo aqui, que é de um programa bíblico, eu coloquei aqui todas as possibilidades, olha só. Houve um historiador, né, um estudioso chamado Albright, ele foi muito importante, em que ele calculou a data da criação em 15.000 antes de Cristo. Antes disso, já havia uma tentativa de calcular a data da criação de um bispo chamado Ussher, cerca do século XVI, acho que até depois, século XVIII, alguma coisa assim, que ele fez a soma das genealogias e imaginou a criação do mundo como acontecendo no dia 5 de julho do ano de 4004 a.C. Isso foi tão forte que, quando foi feita a Bíblia inglesa, a Bíblia de King James, a Bíblia do rei James, né, do King James, ou rei Tiago, isso foi impresso em Gênesis, tem lá na nota de rodapé, no princípio criou Deus os céus e a terra, e tem uma nota de rodapé dizendo, isso aconteceu no dia 5 de julho, eu não lembro exatamente o dia que ele coloca, no dia 5 de julho do ano 4004 a.C. Quando o darwinismo apareceu, eles usaram isso. Está na Bíblia de vocês que a criação ocorreu no ano 4004 a.C. E isso, de certa forma, dificultou as discussões e tal. Pois bem, você vê que o Albright já deu um tempo maior. Hoje nós sabemos que esse tempo é completamente subestimado e que aqui você tem, olha, a partir de 10.000 a.C. para cá, você já tem o fim da era glacial, né? Olha só, era neolítica no Oriente. Agora, olha que interessante, a gente vai aqui abrir um pouco, até abrir demais aqui, deixa eu me puxar aqui, olha só. Você vai perceber, olha, fim do último período glacial, e isso aqui é em estudos arqueológicos. Então, olha, produção de alimentos mais antigos, cerca de 9.000 a.C., fim da idade paleolítica do mundo, ok? Há controvérsias a respeito disso. Primeiros indicadores da Revolução Neolítica, tá? A cidade de Fayum é fundada, conforme esse historiador aqui. Olha só, questão da economia agrícola é estabelecida em Jericó. As primeiras práticas agrícolas na Palestina. Primeira irrigação, 7.000 a.C. 8.500, ovelhas são domesticadas em Zauí. Isso aqui é fruto de pesquisa arqueológica, mostrando que realmente, olha, os primeiros habitantes, maciças defesas são construídas, então já havia guerra. Os primeiros habitantes de Canaã, uso primitivo de vasos de barro em Asilar e Satal, o Yuki, assentamentos abertos em cabanas, em Shanidar, lá no Lago Ula, em Jericó, em Beira. Os povos começam a pastorear cabras, comércio transjordânico. Então, essas evidências aqui são evidências arqueológicas. Olha só, a cultura macedônia é dependente deixa eu ver aqui, do cavalo, porque os macedônios domesticam o cavalo que havia lá na Capadócia. Capadócia justamente significa isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que as pesquisas arqueológicas mostram que estas coisas que são claramente colocadas em Gênesis 4 e 5, de fato, são coisas muito antigas e que o escritor percebeu isso e traçou uma história, uma narrativa onde essas coisas estão incluídas. Ok.
há uma questão muito séria nesse texto, porque nesse texto nós temos ali o que se chama de longevidade primeira. Então, olha só, segundo o texto de Gênesis 5, Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905, Cainã 910, Maalalel 895, Jared 962, Enoque é o caçulinha da turma, viveu 365 anos, mas a Bíblia diz que ele foi levado por Deus. Então, a ideia de que ele foi transladado para o céu, né? Metusalém viveu 969 anos, é o homem mais antigo da antiguidade. Lameque viveu 777 anos. Noé, 950. Notem, são 10 gerações. Essa é uma maneira de mostrar, olha, é um número perfeito. A 10 é a perfeição estabelecida. O que a gente pode dizer sobre esse texto, né? O texto de Gênesis 4 e 5 dá a entender que muito tempo se passou para chegar ao ponto da degradação da humanidade. Quer dizer, a degradação começou com o primeiro assassinato, primeira bigamia, a violência de Lameque, isso tudo na família de Caim. Depois o nome, aí paralelamente o nome de Deus começa a ser invocado. Então, crescem paralelamente duas tendências conforme o texto de Gênesis 4 e Gênesis 5. Okay? Segunda coisa é que a genealogia de Adão até Noé soma cerca de 8.500 e alguma coisa assim. Se você simplesmente somar os anos que eles viveram, 8.575 anos. A maneira correta de fazer isso não é essa. Por quê? A conta correta deve subtrair da idade total de cada pai a idade quando o filho nasceu. Então, você vai diminuir aí cerca de 4, vai para uns 6.000, porque teve descendente que nasceu aos 100 anos. Mas, peraí, aos 100 anos, será que se a gente entender esses anos como literais, como os anos de hoje, por que demorou tanto? Ele era estéril? Não, o mundo estava crescendo, explodindo de vida. Filhos e filhos estavam nascendo, mas tem um que é escolhido como principal, porque ele faz parte daquela linhagem. Então, essa genealogia de Gênesis, ela é uma genealogia que nos conta simbolicamente como as coisas aconteceram desde o princípio até chegar nos personagens que são necessários e interessantes para a história bíblica. Ele vai pegar, ele vai fazer uma seleção, não vai ser uma genealogia completa. É uma genealogia que serve a um propósito. E aí, para a gente entender isso, olha só, a longevidade primeva encontra paralelos em muitos textos, vários textos da Ciméria, da Cádia, da Babilônia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu achei um trabalho de pesquisa muito interessante que mostra, que fala justamente sobre essa longevidade, a expectativa da vida humana e a genealogia bíblica hebraica. Olha só para vocês verem como isso é interessante, né? Ele pega aqui da imortalidade para a mortalidade. A Bíblia hebraica nos leva a entender que o homem recebeu como punição a mortalidade. E aí, Adão viveu 930 anos e todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu, ok. Tá? Há uma narrativa paralela à Bíblia que também trata da perda da imortalidade. O mito de Adapa, preservado em quatro fragmentos, dos quais 3 pertenciam à biblioteca do rei assírio Assurbanipal, que viveu entre os anos 668 e 626, antes da Era Comum, antes de Cristo. E o quarto foi descoberto nos arquivos do rei egípcio Amenófis IV, que é mais antigo ainda do que isso. Então, a história de Adapa, olha só, Adapa, parece Adão, né? Isso é uma das coisas que começam a levar. Então, olha só, quando você pega as gerações antediluvianas, você tem esse número aqui. Ok. Olha a história aqui de Adapa. Quando a realeza desceu do céu, a realeza foi para Eridu.
Em Eridu, Alulim foi feito rei. Ele reinou 28.800 anos. E, ao todo, e 2 reis reinaram 64.800 anos. Eridu caiu. Eridu é um nome que também lembra o nome de Éden. Tá? Sua realeza foi transferida para Bade Tibira. Em Bade Tibira, Emenluana reinou 43.200. Emelgalana reinou 28.800 anos. Dumuzi, o pastor, reinou 36.000 anos. 3 reis reinaram 108.000 anos. E aí você vai percebendo que há um texto paralelo ao da Bíblia que mostra que aqueles que viveram antes do dilúvio viveram muitos anos. Olha que interessante. Esses textos são considerados como mitologia. Mas eles mostram uma coisa, que havia um consenso na cabeça das pessoas de que antes do dilúvio as pessoas viviam mais. Se a gente pegar aqui, isso é muito interessante, porque olha só, existe aqui uma tabelinha que tem as versões, olha só. A tabela mostra aqui o seguinte, olha só. Segundo esse texto aqui, são 241.200 anos. Segundo esse texto, são 333.600 anos. Segundo esse texto aqui, 10 reis, notem que 10 reis, 8 reis, 10 reis, é um número meio mágico para as culturas sumérias, acádicas, babilônicas, que fazem parte da cultura hebraica também. A cultura hebraica é tributária dessas culturas. Olha só, 432.000 anos. Tá? Então, você tem, na verdade, uma certa concordância entre os textos bíblicos e os textos paralelos. A Bíblia é até discreta, porque em 10 gerações passaram aí cerca de 9.000 anos. Há textos que em 10 gerações passaram-se aí quase 400, 500 mil anos, segundo a mentalidade daquela época. O que eu estou querendo dizer com isso? Quais são as hipóteses, então, sobre essa questão de longevidade? Aqui eu escrevi longevidade, faltou um N aqui. Quais são as hipóteses que existem? A primeira hipótese é a hipótese de que é a idade real da Terra. Existem pessoas que acham, olha, a Terra foi criada já com aparência de velha. A Terra, o universo não tem mais do que 15.000 anos. Essa história de que tem 15 bilhões de anos é coisa de gente que não crê em Deus. Já eu lhe digo que normalmente quem crê desse jeito são os fundamentalistas, são os conservadores, os que têm uma visão muito estrita da Bíblia e dizem, não, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou. Então a gente vai ter que calcular, e o Albright, embora o Albright fosse liberal, ele calculou desse jeito, porque ele viveu em 1800 e alguma coisa, ele em 1700 e tal, ele nem pensava muito em termos de ciência. Ok. Uma outra hipótese é de que isso aí não pode ser levado a sério, é só mitologia. Como a mitologia suméria, é tudo mitologia. Essa é a hipótese liberal em geral. Okay? Uma outra hipótese é que os anos eram diferentes. Então, não eram 365 dias. Era, por exemplo, não eram 12 meses. Eles contavam os anos diferentes. Essa hipótese é complicada, porque ano para o judeu é muito claro. Dura 360 dias, na verdade, são 12 meses lunares. Por isso, de cada 13 anos, eles têm um 13º mês, porque o mês lunar não se coaduna com o ano solar. Eles são desincronizados. Por isso, nós temos o ano bissexto, e eles fazem o 13º mês. A cada 13 anos, eles fazem isso para poder reencaixar, porque o Sol começa a não funcionar, as previsões astronômicas por causa do Sol não funciona, porque o tempo, a duração de um ano é a duração de um ano, acabou. Mas há pessoas que acham que, por exemplo, o ano durava 6 meses. Tá bom,
Mesmo assim, Metusalém viveu 450 anos. E aí o Enoque viveu 150 anos. Para Enoque funciona. Não, o ano devia durar 3 meses. Tá bom, o Metusalém, mesmo assim, viveu 200 anos. Para mim, essa solução não resolve. Outros dizem, inclusive, que o tempo passava mais devagar, o que é mais complicado ainda, né? Até interessante, deixa eu só mostrar para vocês aqui, tem uns textos antigos que, até acho que dos próprios judeus, que eu havia separado aqui, que vai falar, olha que interessante, quando você compara os anos de antes do dilúvio com os anos depois do dilúvio, olha, desde 100 até Abraão, olha o que acontece, 600, 400, 400, 200, 200, 200, 148, 205, 175, parece que está diminuindo, né? Então, se os anos lá valem metade de um ano, aqui também vai valer. E aí a vida dessas pessoas vai ser reduzida muito. Se você pegar isso e comparar com os reis, olha aqui, Isaac, Jacó, Levi, até Moisés, 180, 120. Né? Moisés viveu pouco, coitado. Se você comparar com os reis de Judá, olha o que acontece. 58, 60, 40, 23, 47. Nenhum vive mais do que 60, 70 anos. A média de vida dentre os reis de Judá é 46 anos. Olha o que vai acontecer aqui, olha, nas gerações pré-diluvianas, nas gerações pós-diluvianas, são 200 e 300 anos, os patriarcas entre Isaac e Moisés, 142 anos, e os reis de Judá, 46. A média vai diminuindo com o tempo. Essa pesquisa é muito interessante. E essa pesquisa ainda vai fazer o seguinte, nos Estados Unidos, olha só, o homem de Neandertal, segundo os pesquisadores, 29 anos de média de vida. Cro-Magnon, 32 anos. Idade do cobre, 36. Idade do bronze, 38. Império Greco-Romano, 36 anos. Inglaterra do século 30, do século V, 30 anos. Inglaterra no século XIV, 38 anos. Europa no século XVII, 51 anos. Europa no século XVIII, 45 anos por causa das pestes. Estados Unidos no século XIX, 47 anos. Estados Unidos no século XX, 68 anos de média de vida. Então, olha como há uma diminuição flagrante. Então, o que é que nós pensamos? A humanidade foi criada para viver eternamente. E, na minha opinião, antes do dilúvio, os efeitos do pecado ainda não estavam sendo sentidos plenamente. Por isso, as pessoas viviam mais tempo. E isso foi percebido pelas culturas da antiguidade, porque havia registros de gente que viveu muito tempo. O número de anos pode ter sido exagerado em alguns lugares por causa do boca a boca, dessa coisa. Mas essa é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar com o livro de Gênesis. Uma outra coisa é que nós chegamos aqui no capítulo 3, então tudo isso aqui é antecedente. No capítulo 6, nós chegamos a um ponto crítico. Alguma coisa muito séria aconteceu no capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e aí vamos pegar uma tradução correta, uma tradução literal, olha só. E aconteceu que começou Adão, a humanidade, a crescer sobre a face do solo, da mar. Terra aqui não é Eretz, que é o termo usado para terra e céus. Não, aqui é Adamá. Adamá é o solo, ok? É a terra cultivável, ok? Então, é assim que está escrito lá. E aconteceu que começou Adão, que quer dizer humanidade, a crescer sobre a face do solo, e lhe nasceram filhas, e filhas nasceram para eles. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e aí o texto começa a dar um nó na cabeça da gente. Porque olha o que diz aqui. Vendo os Bene a Elohim, Bene é filhos de
o Deus, a Elohim, esse A é o artigo, e vocês viram que eu coloquei aqui uma interrogação, porque quem são esses filhos de Deus? Que as filhas de Adão, quer dizer, as filhas da humanidade, eram boas. A palavra boas aí significa, eram bonitas, eram formosas, eram desejáveis. Tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Literalmente tomaram para si esposas, o termo usado ali significa tomar esposa, dentre todas, as que escolheram. Eles fizeram uma escolha e tomaram para si, ok? E tiveram relacionamento físico, sexual com elas. Então disse o Senhor, por causa disso, disse o Senhor, isso mobilizou uma fala de Deus. E todas as vezes em Gênesis em que Deus fala, alguma coisa vai acontecer. Olha o que disse Deus. E disse Adonai. Né? Essas 4 letras aí é o nome impronunciável de Deus, que em geral a gente traduz por Adonai. Alguns dizem Yahvé, Javé, Jeová, mas ninguém sabe qual é a pronúncia correta. Então, os judeus usam dizer Adonai. Simplesmente colocam Adonai no lugar para não ter problema de pronunciar o nome de Deus em vão. Okay? O meu espírito não agirá para sempre no homem, no Adão, na humanidade. Olha só, não permanecerá o meu espírito em Adão em perenidade, quer dizer, não vai continuar. Pois este é carnal. Em hebraico, ele é carne. Carne é um termo muito interessante, porque carne pode ser o ser humano inteiro e significa que ele é frágil. A palavra carne, basar, significa a fragilidade humana, a fragilidade humana que faz com que o homem venha a morrer. Eu não vou continuar impulsionando o homem em perenidade, porque ele é frágil, ele se desfaz. Vamos ver o que diz aqui? Seus dias, então, serão 120 anos. Para ele, dias 120 anos. E agora? Muita gente acha que Deus está limitando aquela longevidade lá atrás. Mas vocês vão ver que não é bem isso, não. Vamos ver o que diz aqui. Questões que são levantadas pelo texto. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Essa é uma questão complicada. Olha só. Os filhos de Elohim, é o que diz lá, é Bnei a Elohim ou Bnei a Elim. Quando aparece Bnei a Elim, significa os filhos dos deuses. Então, são seres celestiais, são seres que não pertencem a Adamá, não pertencem aos homens, ok? As filhas de Adamá, ou as filhas de Adão. Adamá é a terra da qual Adão foi feito. Então, as filhas de Adão são as filhas da humanidade. Depois nós vamos ver isso melhor. O que significa tomaram para si? Tomaram para si é um termo técnico para casamento. É uma expressão típica. Tomar mulher para si significa casar-se. Ok? O que significa ele é carne? Eu já falei para vocês. Basar, carne, significa o ser humano na sua fragilidade. E o que significa os seus dias serão 120 anos? Significa que Deus vai diminuir a longevidade humana? Então, cadê os meus 120 anos? Eu quero viver os 120 anos. E a gente percebe que há uma diminuição, até que, na época dos reis, você tem ali uma média de 47, 50 anos. Né? Em outras épocas, você tem médias de vida muito, muito mais abaixo. Então, o que quer dizer isso? Esse texto diz que não são dias de vida, idade, mas sim o tempo para a humanidade. 120 anos até o dilúvio. Então, esses 120 anos não dizem respeito ao tempo de vida do ser humano, mas, assim, o tempo da humanidade nessa terra. Então,
quando Deus viu que os filhos de Deus tomaram as filhas do homem, das filhas da humanidade, ele disse, olha, meu espírito não vai continuar, o homem ele é frágil, ele se deixa envolver, os dias da humanidade serão 120 anos. Como se Deus estivesse estabelecendo um tempo para a destruição da humanidade. Quem são, então, esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Quem são? Vamos lá. Existe uma hipótese mitológica que associa isso a simplesmente mitologia. Os filhos de Deus são semideuses que tomaram mulheres humanas. E aí a gente tem um paralelo também nos mitos gregos, nos mitos sumérios, nos mitos egípcios. Ok? Você vê Zeus, por exemplo, se fantasiando e tal, e tendo relações com várias humanas, porque ele se apaixona por elas e tal. Ok? Então, tem gente que diz, não, é só mitologia, e mitologia você não leva muito a sério. A hipótese sociológica, ela é uma hipótese que diz que os filhos de Deus são os poderosos da Terra. São os reis, os juízes, os líderes, os brutos, os fortes. E eles foram e tomaram, coitadas, das filhas dos camponeses, de gente pobre, gente indefesa. Essa hipótese é aceita pela teologia da libertação, por teologias que têm uma orientação marxista e coisas desse tipo. Okay? A hipótese liberal, porque existe um liberalismo teológico que não acredita em nada sobrenatural que exista na Bíblia. Então, eles dizem que é tudo mitologia, mas não na hipótese mitológica. Eles não acham que isso seja de fato, tenha acontecido. Isso aí é só um mito que foi recolhido aí pelo escritor e ele colocou na Bíblia e ficou. Por quê? Porque não faz sentido isso. Eles nem acreditam que existem seres celestiais, então não faz sentido nenhum. A Bíblia incorporou mitologia da sua época, segundo essa hipótese liberal. Okay? A hipótese evolucionista, porque há cristãos que tentam juntar o evolucionismo com os textos bíblicos, eles tentam encaixar as coisas. O que eles dizem? Eles dizem que os filhos de Deus são homo sapiens e que as filhas dos homens são as descendentes dos neandertais. Então, qual foi o que houve? O Homo sapiens começou a ter relacionamento com os neandertais, porque conforme a teoria da evolução, essas duas ramos de hominídeos conviveram mais ou menos na mesma época. Inclusive, acham que o Homo sapiens acabou destruindo o homem de Neandertal, porque esse homem de Neandertal não tinha tanta habilidade quanto o Homo sapiens, o Homo habilis e tudo isso. Então, essa hipótese de estudiosos bíblicos que tentam misturar a evolução com o texto bíblico, e nós já vimos que cada coisa tem que ficar no seu lugar, pelo menos essa é a linha que eu estou seguindo, diz isso. E a última hipótese é a hipótese conservadora, não é a última, é a penúltima hipótese, que é a hipótese conservadora, que os filhos de Deus são descendentes de Enos, que serviam ao Senhor. Então, são os crentes, os cristãos daquela época. E as filhas dos homens são as descendentes de Caim, que desprezam a Deus. Então, qual foi o que irritou Deus, né, que fez com que ele abreviasse o tempo da humanidade? Casamento misto. A gente já viu que é difícil você interpretar ali como filhas de Caim, né? Porque lá diz que são filhas da humanidade, filhas de Adão. E os filhos de Deus, bom, é mais complicado ainda, porque Bene a Elohim, notem aqui, Bene a Elohim é o termo hebraico para filho dos homens. E o termo para filhas de Adão, ou filhas da humanidade, é Benot a Adam, que curiosamente só aparece aqui nesse texto. Não há nenhum outro lugar onde apareça essa expressão, Benot a Adam, quer dizer, filhas de Adão ou filhas da humanidade, na Bíblia, no Antigo Testamento inteiro. O que acontece com esse texto? Esse texto, ele é um texto muito raro na Bíblia, essa expressão. Nós já vimos que Benot a Adam, que é filhas da humanidade, é muito raro na Bíblia. Então,
você encontra só nesse texto de Gênesis 6. Bene a Elohim aparece cerca de 6 a 8 vezes no Antigo Testamento. Literalmente significa filhos de Deus, e Deus aqui é definido, é como se dissesse filhas do, ou filhos do Deus, e sempre aparecem no masculino, sempre são os filhos do Deus. Não existem as filhas do Deus. E as filhas da humanidade, que também é definida. Então, a hipótese que eu considero mais correta é de que filhos de Deus aqui indicam, sim, aqueles seres que são identificados como seres celestiais. E aqui, filhos da humanidade, seres humanos. Ok? A expressão filhos de Deus não é usada no Antigo Testamento para seres humanos. Mas os filhos de Deus são os crentes, sim, no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus é dito que em Cristo Jesus nós somos adotados e nós passamos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Isso está lá em João. Todos, pois, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a partir do Novo Testamento, a expressão filho de Deus passa a ser usada para seres humanos que creem em Jesus. Antes disso, não. O judeu entende que Israel é filho de Deus, mas que um ser humano sozinho não pode ser chamado filho de Deus. Por isso, os judeus pensam em apedrejar Jesus todas as vezes em que ele diz, meu pai, Deus é meu pai. Eles ficavam irritadíssimos com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Como pai? Como é que você se atreve a chamar Deus de pai? Percebe? Então, a expressão filhos de Deus, Bene a Elohim, ou Bene a Elim, no Antigo Testamento nunca se refere a seres humanos. Apenas no Novo Testamento usa para aqueles que foram adotados. Todos os textos onde Bene a Elohim aparecem referem-se a seres celestiais. Querem ver? Olha aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1,6. Quem são esses filhos de Deus? São os anjos. Jó 2, olha aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Bene a Elohim. Olha esse texto aqui, Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Esse texto de Jó 38 fala da criação. E Jó está sendo questionado por Deus, dizendo, quando os anjos estavam cantando e as estrelas também estavam cantando, rejubilando-se pelas coisas que eu havia criado, onde é que você está? Então, não há dúvida aqui que Bene a Elohim é filhos de Deus no sentido angelical. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Esse Salmo 29 fala, ele descreve uma tempestade, mas vista do ponto de vista de Deus. E aí é como se ele estivesse convocando os anjos a tributar ao Senhor glória e força. Ok? Salmo 89, olha só. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os Bnei Aelim, que aí nesse texto aí são seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Em Gênesis 6:1, o texto que nós já vimos, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eles tomaram para si mulheres. Olha aqui, ora, versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, Nefilim, que é outro texto que nós vamos ter que destrinchar aqui. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Dá para perceber aqui, ó, quando os Bnei a Elohim possuíram, ou entraram, ou vieram para as filhas de Adão, para as filhas da humanidade, as quais lhe deram filhos. Estes filhos foram Geborá,
foram valentes, foram poderosos, varões do nome na antiguidade. O texto é complicado, tem outras complicações. Olha o que diz aqui em Gênesis 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. O texto é, os Nefilim estavam na terra naquele tempo. A palavra Nefilim é uma palavra de difícil tradução. Aqui é traduzido por gigante, mas a melhor tradução para Nefilim é caído. A palavra Nefilim significa caído. Então, os caídos estavam na terra naqueles dias. E também depois, né? Também depois. Quando os filhos de Deus, quer dizer, os Bnei Elohim, foram as filhas de Adão, a humanidade, as quais lhe deram filhos, que estes foram valentes, heróis, poderosos, varões do nome, varões de nome na antiguidade. Notem, Nefilim significa caídos. E esses Nefilim são associados aos gigantes em Números 13, 33, outros textos onde eles são associados aos filhos de Anak, aos filhos dos Emins, aos Anzumins, aos Geborim. Geborim significa os poderosos. Então, olha só. Também vimos ali gigantes, Nefilins. Os filhos de Anak são descendentes de caídos, Nefilim. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Claro que aqui é um exagero, né? O gafanhoto não eram gigantes desse tipo, mas eram seres maiores. O modelo que nós temos na Bíblia é o gigante filisteu, que tinha cerca de 3 metros de altura, 3,5 metros de altura, segundo as medidas que são dadas na Bíblia. Então, notem, eram seres descomunais. Os filhos de Deus, que é o Benê, aqui eu escrevi bebê, deixa eu corrigir já, antes que, né? Aqui, Benê, Elohim, pronto, né? Bebê. Benê, Elohim são, então, identificados com os gigantes, olha só. E esses gigantes são mencionados em 2 Pedro, ou melhor, esses seres parecem estar sendo mencionados por 2 Pedro, pela segunda carta de Pedro, capítulo 2. Olha só. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, note que ele está associando ao mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador de justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele vai dizer, quem somos nós? Mas esses anjos aí, pode ser os anjos caídos todos, está falando dos anjos em geral. Tá bom, então vamos lá para outro texto, em Judas, que vai dizer o seguinte, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas. Percebe? Parece que há 2 qualidades de anjos caídos. Aqueles que estão soltos e alguns que estão presos no abismo, guardados para o dia do juízo. Olha só. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. De que maneira? Como? Como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra e foram procurar Ló, ficaram na praça e os homens da cidade cercaram e Ló veio tirá-los do meio deles e levou para dentro de casa e esses homens ficaram querendo ter relações com aqueles anjos. Notem, está falando da prostituição dos homens de Sodoma e Gomorra. Ló chegou a oferecer as próprias filhas, eles não quiseram. Eles queriam aqueles homens. Porque eles eram homossexuais? Eu acho que não. Eu acho que é porque eles perceberam que aqueles homens eram, de alguma forma, seres que tinham um poder que eles não tinham. E eles achavam que o relacionamento com esses homens poderia ressuscitar, na minha opinião, aquilo que aconteceu antes do dilúvio. Então, olha aqui.
ele tem guardado sob trevas, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles quem? Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que esses anjos fizeram? Seguiram após outra carne. Há uma Bíblia que traduz assim, tentando se unir a seres de uma natureza diferente. Esse Judas, ele leu um livro chamado Livro de Enoque, que conta a história de como os nefilins desejaram as mulheres e produziram uma raça que estava deturpada geneticamente falando. Por isso, os anaquins, que vão aparecer, e os irmãos de Golias, que Davi vai matar, tinham 6 dedos. Parece que alguma coisa genética mudou na humanidade, de tal forma que poderia impedir o nascimento de crianças, na qual estava baseada a esperança da salvação. Olha só, são postas para exemplo de fogo eterno sofrendo punição. Então, vamos lá. O que aconteceu em Gênesis 6, então? Aconteceu algo muito sério, algo muito grave, que fez com que Deus abreviasse o tempo da humanidade. Seus dias serão 120 anos. Deus arrependeu-se de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Isso é uma maneira de dizer que houve uma nova direção nas ações de Deus na humanidade. Alguma coisa aconteceu que fez com que Deus mudasse a direção das suas ações. Ele disse, meu espírito não vai continuar no homem, porque ele é frágil. Ele é frágil. Deus resolveu, então, destruir a humanidade. Olha o que diz aqui. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, o que causou o dilúvio? Os filhos de Deus tomaram as filhas da humanidade. Eles conceberam os caídos, e eles já estavam na terra, os nefilim. Dessa concepção, surgiram homens de renome, poderosos na antiguidade. A maldade humana multiplicou-se na terra, e o desígnio, o pensamento, era constantemente mal no centro de comando do ser humano. Aparentemente, isso precipitou justamente o dilúvio. Bom, semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Semana que vem nós estaremos juntos novamente, se Deus assim nos permitir. Leia esse texto com calma, assista novamente esse estudo. Eu quero trazer mais evidências para a gente poder entrar no dilúvio e entender qual é a dinâmica de Gênesis 1 a 11, que conta a pré-história da humanidade, antes de contar a pré-história de Israel, que é a história dos patriarcas. Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém.